Buonasera, buongiorno aqui pra mim, na verdade, né? Buongiorno. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é sábado, 7 de dezembro de 2019. Bom, a gente tivesse falado... Bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia, Regiane. Bom dia, Fanny. Bom dia Brasil, bom dia pessoal, bom dia Estados Unidos, Europa, bom dia Ivan, como é que você tá? Ontem eu estava falando com vocês, fizemos uma live ontem lá em Nova York, só que eu fui ver depois pelo sono, não deu para poder falar muita coisa, então eu vou fazer um resumo bem rápido, bem curto aqui. Então pega isso aqui até o final, coloca muito amor nas minhas palavras daqui para frente. Coloca literalmente amor nas minhas palavras, muita compaixão. Se você não tiver a fim de ouvir algumas verdades, se você não tiver a fim de mudança, se você não quiser ir mais além, meu amigo, e a sua verdade é a única, isso aqui não é para você. Então, tchau, licença. Então, eu só posso o quê? Passar para quem realmente quer algo mais, quem sempre está disposto. Ontem eu tive uma experiência fantástica ali em Nova York. Valeu, gratidão, Renato, abraço. Olá, William, tudo bom? E eu tive uma experiência fantástica em Nova York. E o mais interessante é que essa experiência, eu cheguei, saí do aeroporto, nós pegamos um Uber e começamos a atravessar. Foi de 5 minutos, em 5 minutos da saída do Uber a começar a pisar em Nova York. Em alguns pontos eu consegui ver algo fantástico. E esse que é o ponto principal. Como é que você está enxergando? A cidade é bela, é linda, é maravilhosa. Fantástico, uau, nossa, quero morar lá. Fui lá no Central Park, fui ver as Trump Tower daqui, a Trump Tower, fui ver ali o Rockefeller Center e na Quinta Avenida, Madison Square, alright, ok, fantástico, mas eu não estou falando disso, eu estou falando entre as entrelinhas, o que está dentro, o que está gerando aquilo ali. E o mais incrível é ter visto essa sinergia, essa conexão em cada uma daquelas pessoas que estavam ali. Cada uma daquelas pessoas que estavam ali naquele exato momento. Dentro de um carro você conseguiu observar isso e sair daquele teórico e colocar ele para o prático, né? Bem falado aqui, sempre colocando em prática as suas palavras. Mudanças já aconteceram. Ou seja, boa Fanny, o que a gente está falando? De sabedoria pura. Nós estamos falando mais de um ano de balela. De balela do que? Eu já li 10 livros, eu já li 50 livros, já fiz N cursos. Mas o quanto você está colocando realmente isso em prática, tirando do papel, está começando a agir. Quando eu falei que é para você colocar muita compaixão nas minhas palavras no início aqui dessa live, e que é só para... Aguenta só quem quer, meu amigo. Aguenta só quem quer. Se você quiser um ano de 2020 diferente de 2019, começou hoje. Já começou ontem. Já começou. Um dos pontos principais que você vai realizar ou não, que vai te deixar feliz ou não, são suas emoções, cara. Presta atenção. São as suas emoções. Eu vejo gente com o mínimo de conhecimento, mas com uma capacidade de agir fantástica. Eu conheci uma pessoa lá em Miami, eu estava querendo algumas conexões, eu vim com um objetivo aqui, decidi usar muito essas duas ferramentas aqui fantásticas, as orelhas, e o incrível que pareça, conheci uma pessoa sem estudo, mas uma pessoa com uma realização, uma capacidade de realizar fantástica, com um comportamento louco. Tivemos a oportunidade de fazer amizade, fizemos amizade, conversamos mais ainda, aceitou o convite de ir ao treinamento comigo, ao Intercoach aqui em Orlando, fez o Intercoach e, cara, em 4 horas, esse cara, ele fez algo assim fabuloso. E quando a gente está falando disso, por que eu estou trazendo o exemplo dele? Você pode conhecer pessoas, isso se você não é uma delas,
que tem uma carga cognitiva, racional, ou seja, tem um conhecimento, é um cara fantástico, tem o conhecimento tudo, mas você fala assim, pô, tinha tudo para dar certo e não realiza nada. Não realiza nada. Às vezes ele recebe 6 cifras por mês, né? 2 mil, 3, 4 mil reais por mês, 5 mil, não sei. E você às vezes conhece um cara que ele tem uma capacidade muito pequena, cognitiva, racional, um pouco conhecimento, mas ele tem 8 cifras, muito mais, muito mais. Isso aqui é um lado financeiro, um exemplo, que realizam muito mais e fazem muito mais. E o objetivo aqui é você ficar atento a isso. Atento a isso. Cara, existem várias pessoas aí fora que realmente tiveram uma história, tem como passar isso para as outras pessoas, tem como passar esse método e é fantástico. Agora não adianta você pegar e ficar querendo jogar o jogo do goloso, querendo pegar tudo, porque isso aí na verdade você só está dizendo uma coisa, sou escasso. Eu estou vivendo uma escassez e eu estou querendo ser perfeito. Eu preciso ser perfeito para poder realizar algo. Amigo, quem procura a perfeição está com problema. Quem procura a perfeição, ele está contando uma história, está se justificando que ele nunca vai ficar certo, que ele nunca vai fazer as coisas, que nunca vai ter um momento, que ele sempre vai estar esperando um momento, ele sempre vai estar deixando para depois os momentos, que depois eu vou fazer, porque depois fica melhor. Ele sempre vai estar fazendo isso. Sempre ele vai estar o quê? Deixando as coisas para depois. Sempre deixando as coisas para depois. Eu vou continuar a live com vocês. Vê no volante. Aqui é ao vivo. Minha esposa chegou aqui, ela vai dirigir. Então, o que acontece? Deixa só um minutinho. Beijinho. Agora pode. Então, o que eu tô querendo falar para vocês? Quando você busca a perfeição, quando você está buscando a perfeição, você está dizendo uma coisa, cara. Eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois. Você está falando que é sábio, mas as suas atitudes, os seus comportamentos, eles são totalmente incongruentes com essa sabedoria. Porque a sabedoria, ela está onde? No aprendizado, a saber fazer, a colocar em prática. Se você foi no treinamento, foi na igreja, foi em algum lugar, olha, você precisa abraçar mais, viver mais em família, estar mais próximo das pessoas que você ama. Meu irmão, o que você está esperando para poder simplesmente ouvir isso? Faz uma ligação logo na hora. Pô, liga. Pai, mãe, te amo, o senhor é importante para mim. Mas o que eles vão pensar? Problema deles, o que eles vão pensar. Eu tô falando é contigo. Eu tô falando é com você. Amanhã eu vou fazer um planejamento para começar a ler um livro. Amanhã o quê? O que tá te impedindo de fazer agora? É a festa? É a balada? A gente tá falando de sabedoria, amigo. A gente tá falando o quê? De comportamento. Por que eu bato pesado aqui? Eu bato pesado aonde? Em comportamento, em atitudes. E o que me leva a ter esses comportamentos, a ter essas crenças, ou seja, aquilo que eu acredito que seja, que vai acontecer, são as minhas emoções. São as minhas emoções. Se eu tô feliz, eu começo a realizar mais. Se eu tô triste, eu não vou conseguir realizar. Então, eu tenho que trabalhar a todo momento essas emoções. E de que forma você está trabalhando isso? A maior dificuldade das pessoas é achar que vai cair, vai aparecer algo fantástico, algo maravilhoso, e até acontece. Mas quando acontece, passam-se pelos dedos, porque esquecem do básico. Esquece do básico. Quando você começa a desalinhar a sua vida, desalinhar dos teus objetivos, meu irmão, volta pro básico. Volta pro básico. Volta pro básico. Tem um caso de um piloto e ele estava naquele voo do A380. Aquele A380, aquele aviãozão grandão que tem até na Emirates lá. E aí aconteceu o quê? Isso é um fato real. Houve uma graxazinha lá que começou a pegar fogo. Só sei em outras palavras. Um problema que ele estava tendo
E um problema que ele estava tendo, ele resolvia dentro do avião já no ar, com vários passageiros. Na tela aparecia mais 15. Quando ele menos esperou, verificou ali na tela do avião, estavam todas as luzes acesas. Todas as luzes acesas. E ele falando com a torre, e a torre já meio que assim, apreensiva, porque ele estava numa situação inimaginável, porque o avião ele é fantástico, ele fazia tudo lá. E aí o que acontece? Ele estava praticamente cego. E ele tomou uma decisão. Ele falou assim: cara, deixa comigo, eu vou pousar esse avião, mas eu vou pousar ele como um Cessna. O Cessna é aquele aviãozinho teco-teco. Imagina que isso aqui é o A380, o Cessna é esse pontinho aqui. E ele falou o quê? Eu vou pousar esse avião, eu tô pilotando o Cessna. A torre falou: você tá louco? Isso é um A380, é imenso. Ele: não, eu tô pilotando o Cessna. Eu tô pilotando o Cessna. E o incrível que pareça, porque até a frente, o vidro ali, tudo, né? Ali o painel dele ali, as faíscas lá fecharam. Ele tava sem visibilidade, sem instrumento, sem nada. E o que aconteceu? Ele conseguiu pousar que ninguém sentiu. Ele pousou tranquilamente aquele avião. E o que acontece? A Siri ligou aqui sem querer. Então o que acontece? Ele conseguiu pousar. Mas por que ele pousou? A grande charada foi porque ele voltou para o básico. Ele voltou para o básico. Ele tinha todas as tecnologias. Ele tinha todos os instrumentos. E que abandonaram ele naquele momento. Houve uma situação, não teve. Mas ele lembrou do básico, de como é que um avião voa, da onde é que ele aprendeu. Como é que vai ser teu 2020, meu irmão, se tu não voltar agora pro básico e rever tudo o que você fez em 2019? Se você não entender o teu comportamento básico para poder te levar a algo maior, a algo além, vai dar na mesma. Eu tô falando, e você pode me cobrar dentro de 5 anos, que se você não alterar, não começar a mudar seus comportamentos agora, as suas atitudes agora, a partir de hoje, agora, o teu 2020 até 2025 vai ser a mesma coisa que foi há 5 anos atrás. Você pode mudar até de trabalho, você pode conhecer até outras pessoas para ganhar até um pouquinho mais, mudar alguma coisa, mas a tua vida vai ser o quê? A mesma. Literalmente. E sabe de uma coisa interessante? Você lembra do caso que eu falei agora há pouco dos dois pessoas que têm um cognitivo alto, o outro baixo, sem desmerecer o conhecimento? O conhecimento é muito importante, mas o colocar em prática. Você sabe por quê? Que as pessoas que têm a capacidade de agir maior do que o outro é porque elas pedem ajuda. Elas pedem ajuda. Elas assumem que não sabem. Elas assumem que não sabem. Eu não preciso saber de tudo. Meu negócio é coaching. Eu treino, eu entendo, eu procuro, eu vou estudar neurociência, eu vou para desenvolvimento, para coaching, para me entender. Eu vou estudar sobre coaching. Agora, se eu quero falar sobre finanças, eu vou para quem sabe falar sobre finanças. Agora, se eu quero falar sobre saúde, eu vou procurar quem entende de saúde. O meu negócio é estilo de vida. Eu procuro viver estilo de vida. E quando eu vejo que no meu estilo de vida algo não está dando certo, eu volto para o básico. Eu vejo o que eu estava fazendo, o que estava dando certo, e começo a observar qual o comportamento e qual a atitude. Gente, o foco não está na outra pessoa. O foco está em mim. Está nas minhas atitudes e meus comportamentos. Não adianta você chegar aí final de dezembro agora, dar 3 pulinhos nas ondinhas aí, vestir uma roupa amarela, uma branca, eu vou pedir dinheiro, eu vou pedir um marido, eu vou pedir uma esposa, eu vou pedir, sei lá, alguma coisa assim, porque você pode até receber, mas se você não soube lidar com isso, nem de forma básica, vai passar pelos teus dedos. E aí você vai falar o quê? Joguei pedra na cruz? Nada dá certo pra mim? O que eu fiz pra merecer isso? Que vida é essa? Meu irmão, pra você começar a alinhar pra tua vida, volta pro básico. Olha o básico.
olha o que você tem feito, olha os teus comportamentos, olha as tuas atitudes e começa a olhar cada área da tua vida. Qual o básico que você precisa observar para ser um melhor marido, para ser uma melhor esposa, para ser um melhor filho, para ser um melhor amigo? Qual o básico que você precisa retomar para poder ver aonde você precisa procurar estudar estudar a matéria ou o que é necessário? Qual o básico que você precisa voltar sobre finanças? Porque se você continua falando que já sabe e não tem resultado, você só está falando uma coisa através dessa palavra. O que eu falei lá de Nova York é ver algo além daquela beleza. Você só está dizendo, eu já sei, eu estou limitado e eu não preciso aprender mais nada. Então, em vez de começar a falar, eu já sei, que tal? De que maneira eu posso começar a agir para ter isso? Com quem que eu devo conversar para poder para poder alcançar esse objetivo? Que tipo de comportamento eu preciso adquirir? Que tipo de hábito eu preciso ter? E para a gente fechar aqui, um over delivery do Charles Duhigg, que é o Poder do Hábito, aquele livro, O Poder do Hábito, cara fantástico. Tive agora no Intercoach com ele nesses últimos 3 dias. E ele falou uma coisa interessante. Sabe aquela questão do hábito de 21? Eu já havia comentado aqui atrás que isso saiu de um médico que ele amputava as pessoas, né, que tinham problema nos membros, e a pessoa ainda sentiu o membro por 20 dias, 21 dias, como se estivesse ali. Ele só perdia a sensação depois disso. E aí saiu esse negócio do hábito. O Charles Duhigg, ele falou o seguinte, que um hábito, você possui ele, ok? Possui aquele hábito, maravilha. Só que aquele hábito, ele nunca vai embora. Ele permanece, ele é armazenado no mesmo lugar aonde estão os vícios. Então, você continua com aquele hábito. Ele vai ser seu. Se você é fumante, você vai continuar fumante. O que acontece? Eu posso trocar isso por algo que me dê mais prazer do que esse hábito. E ser o quê? Vulnerável, verdadeiro, de que eu tenho isso e em algum momento esse abençoado hábito que não me ajuda, não me agrega, no dia que ele voltar, é lembrar que se ele voltar a querer sair em algum momento, que eu traga algo mais prazeroso para poder suprir esse vício dele querer voltar. Então ele vai existir aqui. Eu tenho que aprender a conviver com ele, mas eu posso matá-lo aos poucos, mantendo ele lá embaixo, com algo que vai me fazer melhor e que vai me dar mais prazer. Então, quando acontece, você começa a ter uma rotina boa, a ter uma coisa boa, deixou de fazer alguma coisa que não estava te prejudicando, e aquela coisa ruim volta, amigo, começa a observar, ela vai querer voltar, mas ela não vai. A forma, o ser humano, ele imagina o seguinte, voltou um dia, nossa, acabou com minha vida, acabou com minha semana. Não. Você não precisa destruir a tua semana, você não precisa destruir teu dia, mas só lembrar que, olha, ele está tentando voltar, mas o que pode me dar mais prazer para que ele se sobreponha agora? E de repente ele vai adormecer de novo. Então, assim, o que eu posso falar para você? O que você precisa, quem você precisa se tornar para 2020 ser o melhor ano da tua vida até então? Que novos comportamentos, que novas atitudes você precisa ter a partir de hoje para alcançar os objetivos de 2020? E que objetivos são esses, meu irmão? Que objetivo é esse? Vai entrar mais um ano sem objetivo claro? Ou vai entrar um ano com objetivo claro e realmente está disposto a pagar o preço, né? Como o Flávio Augusto falou, a minha crença é o seguinte, que eu posso fazer o que eu quero, eu posso conseguir o que eu quiser, mas eu tenho que estar realmente disposto a pagar o preço por isso que eu desejo, tá bom? Um sábado maravilhoso para vocês, fantástico, fiquem com Deus e que 2020 seja o melhor ano da tua vida até então, se assim você decidir realmente a querer pagar o preço. Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus.